Eu volto a conversar e a falar sobre a palavra de Deus, a qual está no meu coração, que está em Mateus, capítulo 7 e versículo de número 15. Mateus, capítulo 7 e versículo de número 15. Onde nós vamos estar conversando e falando sobre esta maravilhosa palavra de Deus. E creio que, por certo, esta palavra vai tocar no seu coração profundamente. Esta palavra vai mexer com você. Esta palavra vai impactar o seu coração, porque precisamos ser esclarecidos pela palavra de Deus. Olha só, Mateus capítulo 7, versículo de número 15. Nos diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por que a Bíblia nos traz esta palavra? Para que eu e você venhamos ser advertidos, venhamos ser encorajados, esclarecidos de certas coisas que estão acontecendo, que aconteciam no passado e acontecem no dia de hoje. A história se repete. Só mudaram os personagens, mudaram as pessoas, mas a história continua sendo a mesma, o enredo é o mesmo. Por isso que devemos ser iguais aos irmãos de Bereia. Paulo pregava e eles iam para as Sagradas Escrituras para saber se era verdade, confirmar. Você precisa confirmar e saber. Porque temos muitos falsos profetas no meio de nós, no meio da igreja. E quando falo igreja, não falo de lugar, mas eu falo de pessoas, porque a Bíblia diz que a igreja são pessoas, eu e você. A Bíblia nos relata, tanto no Antigo Testamento, no Novo, que está nos advertindo, que estamos lendo agora aqui em Mateus, que existiam muitos falsos profetas. Eles profetizavam apenas o que o rei e o povo queria ouvir, dizendo e afirmando ser a mensagem de Deus para aquelas pessoas. Hoje não é diferente. Tem muita gente com agenda recheada, mas está falando aquilo que o povo quer ouvir. Mas falar aquilo que Deus verdadeiramente quer que o povo ouça são poucos. Poucos têm coragem de falar a verdade. Mas a Bíblia diz que devemos temer a Deus, que pode nos livrar a nossa alma e o nosso corpo do inferno, e não temer a homens. Respeitamos os homens dentro daquilo que é correto, mas devemos temer a Deus. Tem muita gente que teme ao homem, mas não teme a Deus. Devemos temer a Deus, porque Ele pode livrar a minha alma e a sua alma e o seu corpo e o meu corpo do inferno. Pois bem, hoje também não é diferente. Existem muitos falsos profetas, pastores, pregadores, ensinadores e etc. Bem como é muito fácil identificar esses falsos profetas. Sabe por quê? Porque eles excluem Cristo. Eles excluem a pessoa de Cristo, eles excluem Deus e se glorificam a si mesmos. Nós podemos ver isso em Jeremias, capítulo 23, versículo 17, Ezequiel, capítulo 13, versículo 2, versículo 3, podemos ver em Malaquias, capítulo 3, versículo 5, podemos ver em Zacarias, capítulo 13 e versículo de número 2. Ambos os livros que falei e mencionei estão no Antigo Testamento. Nós vamos ver que eles excluem Cristo, mas se autoglorificam. Eu posso, eu faço, eu tenho, eu não sei o que, eu sou presidente, eu não sei o que lá. E Cristo? Cadê Cristo? E cadê Deus? A Bíblia diz que nada podemos fazer se Ele não estiver em nós. Se não for por Ele, nada não vamos fazer, não vamos conseguir fazer nada se não for por intermédio dEle. Quem é Ele? Jesus Cristo. Quem é Ele? O nosso Deus. É por intermédio dEle que estamos aqui, é por intermédio dEle que estou a vos falar. Então eu dependo dEle. Os falsos profetas você vai identificar nesses aí que querem vender o evangelho, nesses aí que vão pregar a palavra e se dizem ser pastores e não são diácono, presbítero, evangelista, mas não falam que são diácono, que são um cooperador. Isso é demérito? Claro que não. A Bíblia nos fala que isso é bíblico
a ordenação ao diácono, ao presbitério, é bênção de Deus, mas não querem falar, não quer dizer pastor, porque pastor vai dar mais ênfase. Vai se converter. Sabe o que a Bíblia diz? Que o pai da mentira é o diabo. Esse tipo de pessoa são falsos ensinadores, falsos profetas, falsos pregadores, porque não falam a palavra, não vivem a palavra. Eu tenho que viver a palavra. Eu me lembro que quando ia ministrar a palavra, quando eu era auxiliar, alguns diziam: o senhor é um presbítero? Eu disse: não, eu sou cooperador da obra de Deus. Você é um pastor? Eu disse: não, eu sou um presbítero. E quando eu era pastor, quando fui ordenado a pastor, eu dizia: sim, sou um servo de Deus. Pela misericórdia de Deus, pastor agora. A responsabilidade aumentou, mas continuamos a ser servos de Deus. Porque se eu não for servo, eu não vou ser um verdadeiro profeta. Eu preciso ser servo, porque o servo fala aquilo que o seu senhor quer, aquilo que o seu senhor manda. Mas poucos estão sendo verdadeiros profetas. Olha o que Jesus disse. Jesus nos ensinou: devemos nos precaver contra aqueles cujas palavras soam como religiosas, mas na verdade são motivadas pelo dinheiro, o din-din, interesse próprio, fama, poder. Tome cuidado. Esses falsos profetas estarão introduzidos com sutileza. Eles vêm bem de mansinho, aquela palavra mansa, aquele jeitinho como dizer que é o pastor, mas por trás ele só tá te levando para um lugar para arrancar a tua pele, ovelha, para arrancar aquilo que muitas das vezes nós não temos e nós oferecemos achando que é para Deus, mas é para o bolso desses falsos profetas. Por isso que Jesus nos chama de ovelha, sabe por quê? A ovelha é um bichinho tolo, dócil. E se não tiver um pastor a guiá-las, elas caem em precipícios, caem em perigos. Por isso que ele nos chama de ovelha. Então tome cuidado, siga o seu verdadeiro pastor, o seu verdadeiro Senhor na sua vida, que é Jesus Cristo, o sumo pastor. Esses falsos profetas estão introduzidos com sutileza no meio da igreja, se fazendo ser ovelhas, mas são lobos devoradores. Eles são lobos devoradores, porque querem nos enganar, querem nos ludibriar. Jesus advertiu a seus seguidores, olha o que ele fala: os falsos profetas virão, olha o que está escrito, Mateus 24:11, Marcos 13:22 e 23, eles enganarão até, se possível, os escolhidos. Como nós devemos ter cuidado. Eles vão enganar os escolhidos. E eles estavam infiltrados na igreja primitiva. No momento em que o evangelho estava sendo divulgado, você pode ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29, 2 Timóteo, capítulo 2, 14 ao 19, 2 Pedro, capítulo 2, e versículo 1 e 3, eu anotei para que você possa depois investigar igual os irmãos de Bereia. E Jesus diz assim, Jesus não trouxe detalhe minucioso desses falsos ensinadores, mas ele disse que eles ensinariam um caminho para a salvação que não incluiria a porta estreita. Porque o caminho de salvação para Cristo é estreito, é apertado. Porque nós temos que tirar algumas bagagens para chegar até o Senhor. Bem como eles não ensinariam a seguir a Jesus. Eles não ensinariam, porque para seguir a Jesus precisamos renunciar a nós mesmos, o nosso egoísmo, as nossas vaidades humanas. Aí sim, quando eu renuncio a mim mesmo, eu começo a seguir a Cristo. Isso está escrito lá em Lucas 9:23. Mas eles ensinariam um evangelho de facilidades, um evangelho de prosperidade, um evangelho de determinismo, um evangelho de triunfalismo. Quando eu falo triunfalismo, é nesse evangelho que eles falam aí das coisas terrenas. Você vai ser rico, você vai ser próspero, dê para você ter tanto e não sei o que lá. A riqueza que a Bíblia nos traz é uma riqueza espiritual, amado. Uma riqueza de paz na alma. Uma riqueza de paz e tranquilidade na alma. Você não precisa ter muito, mas tendo o suficiente, você é feliz em Cristo Jesus, você é próspero, você é rico.
em riquezas espirituais. É esse evangelho que Jesus está querendo nos ensinar e dizer para você tomar cuidado com os falsos profetas. O tema dessa mensagem está: quem são os falsos profetas? E Jesus diz: acautelai-vos, tome cuidado com eles. Falsos ensinadores querem ir pregar na sua igreja, lá na igreja, no templo, onde estão reunidas a igreja de Jesus, e querem cobrar valores exorbitantes. Quando não cobram, querem que vendam um CD, DVD, mas não querem trabalhar em prol da obra. E ganham muitos dinheiros, alguns afamados aí, alguns presidentes aí que tem aí afora, mas não divide com o necessitado. Falo de missão, que tem que ajudar o missionário lá no campo, mas ele não tira do salário dele para ajudar o missionário. Fica ganhando aí os dinheiros exorbitantes que existem, que nós sabemos. E precisamos tomar cuidado com esses falsos profetas. Esses falsos profetas, muitas das vezes, não estão fazendo a falcatrua, mas compactuam com aqueles que são falcatrua. Com aqueles que mentem, com aqueles que têm riqueza, com aqueles que estão extorquindo a gente, mas querem se calar, não querem se indispor, porque não querem perder o seu lugar, mas vai perder o lugar dele no céu. Tome cuidado com esses falsos profetas. Olha o que Jesus ainda ele vai falando para nós, né? Para olhar em Lucas 9:23, devemos renunciar a nós mesmos. Pois bem, para isso necessitamos urgentemente conhecer as Sagradas Escrituras, porque através dela a Bíblia vai nos dizer quem são os falsos profetas. Ela vai nos ensinar, mas precisamos conhecer a Bíblia sem dogmas, religiosidade, tradições, mas praticar a genuína palavra em nossas vidas. Por que sem dogmas, sem tradições? Porque quando eu acho que a pessoa tem que ser daquela forma porque eu vivo assim, porque lá onde eu congrego é dessa forma, eu estou errado. Eu tenho que ver o que a palavra realmente me ensina. Quais são as doutrinas da Bíblia Sagrada que me levam ao céu? Se preocupamos às vezes muito com a vestimenta, o tipo da roupa que estou, o cabelo e tanta coisa, e esquecemos do caráter e personalidade, mudança interior. Está bem vestido, mas ainda continua sendo um adúltero, mentiroso, hipócrita, não paga os outros, troca de mulher como troca de roupa, mas quer ser pastor presidente, quer pregar o evangelho, é um mentiroso, é um falso profeta. Então precisamos tomar cuidado com isso, cuidado com os falsos ensinadores. Olha o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos ensina, Jesus explica em Mateus 7, capítulo 7, versículo 16 e 17, que os frutos, ele fala lá sobre os frutos, são uma metáfora referente à atitude do ser humano, intimamente ligado ao caráter e à sua conduta. Ele diz assim, ó, veja que tipo de árvore é. Esse tipo de árvore vai dar tal fruto. O fruto ele está querendo dizer a atitude, o comportamento dessa pessoa. Quer saber quem ele é verdadeiramente? Começa a observar a sua atitude, o seu comportamento, quem ele é. Aquilo que ele prega, será que verdadeiramente ele vive? É só você ver a conduta dele, familiar dele, aonde ele trabalha, o que ele faz. Você vai saber quem é essa pessoa. Você vai saber se ele é um verdadeiro profeta ou não. Olha o que ainda nós vamos finalizar agora a nossa conversa aqui e esta palavra para o seu coração. Tenha certeza que vamos conseguir identificar esses falsos profetas, falsos mestres, falsos pregadores, falsos pastores, esses aí que querem fazer, chegam num dia de culto ou determinada vigília que vamos aí, tem mais tempo para pedir dinheiro do que palavra, extorquir, dê tanto para você ser abençoado, não. A contribuição é de forma voluntária. Se ele aplicar de acordo com a palavra, você vai ver, esse é um verdadeiro profeta. Mas se ele está fazendo outras coisas aí, com dom de revelação aí, até para quem vai dar tanto, para saber quantos que tem aí dom de oferta, tome cuidado. Falso profeta, mercenário. Vem a gente que fica comercializando o evangelho. Olha o que a Bíblia diz então ainda, né? Para que nós venhamos concluir. Tenha certeza que vamos conseguir identificar esses falsos mestres. Pois o seu verdadeiro caráter vai acabar sendo revelado, seu verdadeiro comportamento. Bem como não falam a verdade, não vivem a verdade, se prostituem, provocam escândalos. Quantos escândalos acontecendo? Procuram benefícios voltados aos seus interesses. Constroem impérios grandiosíssimos, carrões, mansões, dinheiro exorbitante para os seus bolsos e nada por missionário para aqueles que precisam, os necessitados, órfãos, viúvas necessitados, eles não estão nem aí.
fazem negócios com as coisas de Deus, valores para pregar, para cantar, para ensinar, manipula o povo, vende lenço, água, óleo milagroso e tantas aberrações que estamos presenciando nos dias de hoje. Tome cuidado com esse tipo de gente. São os falsos profetas.